Miqueias capítulo 5, versículo 2, farei essa leitura. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós temos uma passagem, irmãos, que falam sobre o nascimento de Jesus. Nesse mês nós estaremos falando a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, terminando no dia 25, domingo, o último domingo em que estaremos falando sobre o Natal, o último domingo do mês. Essa passagem de ano, esse tempo do Natal, é um tempo muito agradável. Eu creio que todos nós, acredito que as crianças gostam mais, pelo menos há 20, 30 anos atrás, a gente tem lembranças como essa data era uma data importante, principalmente para aqueles que têm costume de ganhar presentes no Natal. Eu nunca tive esse costume de ganhar presente no Natal. Minha mãe disse que eu já ganhei presente o ano inteiro, então não tinha esse negócio de presente no Natal, não. Eu até sou meio estranho com o Natal, com datas comemorativas, mas isso é para outra hora. Mas muitas famílias cresceram com aquele dia do Natal, a árvore, os presentes, e nós sabemos que é uma data importante. Eu creio que nós temos que fugir de alguns problemas, que podem ocorrer nessa época. A má interpretação do Natal, dando mais importância para os símbolos, para as festas, do que para o próprio nascimento de Jesus. Mas eu creio que não existe outra época que se fale tanto na palavra de Deus, tanto na Bíblia, principalmente na questão do nascimento de Jesus. Todas as pessoas estão pensando, já pensou que interessante isso, que bom isso? Todas as pessoas estão pensando no nascimento de Jesus. E a própria história, ela é evangelística. Essa história que está sendo contada hoje de várias formas. E nós temos esse compromisso de conhecer mais essa história e de celebrar sim o Natal. Mesmo sabendo que a data específica, com certeza, ou grande certeza, não é o dia certo, 25 de dezembro, o dia do Natal. Mas nós sabemos que não é por isso que nós não vamos comemorar e falar sobre o Natal. Esse versículo que nós lemos, nós queremos levantar nele 4 perguntas, sendo que a segunda pergunta nós vamos demorar um pouquinho mais de tempo, as outras nem tanto. Mas aprender neste versículo, dentro dessas 4 perguntas. A primeira pergunta é: quem enviou Cristo? Quem enviou Cristo? E nós encontramos a resposta nas palavrinhas: de ti me sairá o governador em Israel. De ti está falando de Judá, de Belém Efrata. Sairá, me sairá. Essas palavrinhas, me sairá. Quem enviou Cristo? Deus Pai. De mim sairá. De Deus Pai. Jesus é enviado por Deus Pai. Em uma linguagem poética, o pregador Spurgeon disse o seguinte a respeito dessa passagem, principalmente a respeito dessa questão do me sairá: sou do parecer que os anjos devem ter chorado quando perderam a companhia de Jesus, quando o sol do céu lhes arrebatou toda a sua luz. Porém, os seguiram, descendo com ele. E quando seu espírito entrou na carne e se converteu em bebê, foi servido por este poderoso exército angelical. Esses que, depois de terem estado com ele no casebre de Belém, e depois de ver-lhe descansar no peito de sua mãe, em seu caminho de volta ao alto, apareceram para os pastores e disseram para eles que
tinha nascido o rei dos judeus. Então ele faz essa poesia, né, dizendo que os anjos ficaram tristes quando Jesus deixa os céus para se encarnar, para ser aquele menino. E se a gente tentar levar para esse lado, né, de um pai entregando o seu filho, deixando essa presença do seu filho para enviá-lo para uma missão suicida, vamos dizer assim, uma missão tão difícil no mundo mau. É uma história muito interessante. E dessa pergunta nós tiramos essa grande lição: quem enviou Cristo? Deus Pai. O Pai enviou Jesus para ser o Salvador. A lição que nós tiramos é do amor de Deus por nós. Grande é o amor do Pai em nos enviar o seu Filho Jesus para nos salvar. Doar-se, entregar Jesus, o Salvador. A segunda pergunta, de onde veio? Nós vamos demorar um pouquinho mais aqui. A resposta, eu creio que é muito clara: de Belém. O texto diz, né? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o governador de Israel. De onde veio Jesus? Onde Cristo nasceu? Em Belém. E se nós começarmos a pensar um pouquinho, por que Belém? Jerusalém era uma cidade tão esplendorosa, um lugar maravilhoso, lá estava o templo, a glória de Deus em toda a terra, formosa província, o Monte Sião. Por que Belém? Nós vamos analisando aí um pouquinho da história e percebendo alguns porquês Belém, por que Belém. Tem uma parte interessante da história em Gênesis 35, 16 a 19, mostrando que ali morreu Raquel. Gênesis 35, 16 a 19 diz: partiram de Betel ainda a pequena distância para chegar a Efrata, Efrata que é Belém. Deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, morreu, porque morreu Raquel, deu-lhe o nome de Benoni, o filho da minha dor. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Benjamim significa o filho de minha mão direita. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Nós percebemos uma história triste, mas esse nome, o filho da minha dor, poderia ser muito bem também dito por Maria, né? O filho da minha dor, o sofrimento de Maria por Jesus. Mas esse mesmo que poderia ser chamado o filho da minha dor, foi chamado de Benjamim, o filho de minha mão direita. E nós sabemos que é muito bom a gente poder olhar a história enxergando um pouquinho da providência de Deus, como Deus age, né? É perigoso a gente tentar prever o futuro, mas olhar o passado é muito bom, ver como a mão de Deus vai agindo em determinadas situações. Nós temos um descendente de Benjamim muito conhecido, não sei quantos vão lembrar, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Em Romanos 11:1 diz lá: o futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo, um pregador, também foi descendente de Benjamim. E ele fala sobre essa questão da rejeição. E ele era um dos que não rejeitaram o Senhor. Outra mulher conhecida e célebre é Noemi.
lembram da história de Ruth? Elimeleque e Noemi, casados, têm os filhos Malom, Quilion, que casaram com Ruth e Orfa, e aí eles têm que sair de Belém, e ali morre o seu marido, morre os seus 2 filhos. Então é uma história muito conhecida. Noemi era de Belém, e depois eles voltam para Belém. Nessa volta, Ruth, né? Ruth 1:20, é um momento muito triste, quando ela chega e as pessoas da cidade todas se reúnem chorando, uma cidade pequena, e ela diz: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Mas nós sabemos que essa história é muito, muito bonita, porque Mara, ou seja, Noemi, volta com quem? Com Ruth. Ruth não quis deixar a companhia de Noemi. Meu povo é seu povo, teu Deus é meu Deus. Ela volta. E Ruth era moabita, e essa moabita vai fazer parte da genealogia de Jesus, porque então de Belém, Ruth, ela casa com Boaz, e aí nós temos a história, né, da genealogia. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E quando a gente vê, né, Jesus, filho de Davi, da cidade de Davi. Qual a cidade de Davi? Belém. Jesus nasce em Belém. A questão da cidade, né, ela já foi recebida em glória por ser cidade de Davi. Davi é um herói poderoso, mas ele não era esse herói poderoso. Ele era um simples jovenzinho lá de Belém, e ele então foi usado por Deus para libertar o povo, aqueles filisteus, do gigante filisteu. Belém então é uma cidade real, e aí nós percebemos, né, esta cidade onde Jesus irá nascer. Sobre a palavra Belém Efrata, o que significa a palavra Belém? Belém significa casa do pão, casa de guerra. E é interessante Jesus nascer na casa do pão. Jesus é o nosso pão da vida, é o alimento, o verdadeiro alimento. Mas por que casa da guerra? Jesus também, para aqueles que o negam, para aqueles que não o servem, ele vem como espada. É a casa da guerra. A palavra Efrata significa fecundidade, abundância. Jesus nasceu na casa da fecundidade, da abundância. Jesus é aquele que dá vida. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Ainda nesse versículo, pequena para estar entre as famílias de Judá. Quem que era pequena? Belém, era uma cidade pequena. Jesus não nasceu lá nas colunas de Bazã, no Monte Real, no Monte Hebron, nos palácios de Jerusalém, mas na aldeia pequena de Belém. Jesus foi o Deus dos humildes. Isaías 66:2 diz: olharei para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. A preocupação de Jesus não é com a grandeza financeira, com a grandeza da cidade, mas é com os nossos corações. E aí a gente vê, né, até mesmo a questão de Maria e José irem para Belém. Que misteriosa providência de Deus, quando, tocando no coração do rei, né, César Augusto promove aquele decreto, porque todo mundo deveria se recensear naquela cidade. Era impossível eles irem para aquele lugar, Maria grávida, para ter um filho, mas eles foram obrigados por isso. Agradou ao Senhor que eles estivessem ali. Então
nós aprendemos muitas lições aqui no amor de Jesus, em Belém, na Judá. A terceira pergunta: para que Jesus veio? Veio para ser o governador de Israel, aquele que veio para governar. Alguém pode dizer, mas se ele veio para ser o governador, ele foi perseguido, ultrajado, morto, então não deu certo? Não, ele veio para ser o governador de Israel. O verdadeiro Israel se quebrantou diante de Jesus. Mesmo muitos o negando, ele não foi abandonado pelo verdadeiro Israel. Os apóstolos se inclinaram diante dele, reconheceram como rei. Muitas pessoas se curvaram diante de Jesus. Romanos 9,6 diz: nem todos os que são de Israel são israelitas. O verdadeiro israelita é aquele que recebe Jesus, a ideia de ser de Jesus, de Deus. Então ele veio para governar, e ele vem e governa aqueles que são seus. Jesus, que nasceu para governar, ele veio para governar os nossos corações. O Natal não tem outro sentido senão o nascimento do Salvador e Senhor das nossas vidas. O Natal não é Feliz Natal se não for um Natal onde nós aprendemos a nos curvar diante desse Salvador Jesus Cristo. Não nasce apenas o Salvador, mas nasce aquele que é o governador de Israel. A quarta pergunta: Cristo Jesus já veio alguma vez antes? Essa pergunta está relacionada a aqueles que tentam ensinar uma doutrina errada, como se o filho fosse gerado, fosse nascido apenas a partir desse momento, e nós sabemos que não. Jesus vem desde a eternidade. Esse versículo deixa claro isso: cujas saídas são desde os tempos antigos. Ou seja, Jesus, ele é o que veio desde a eternidade, desde os dias da eternidade, diz Miqueias 5:2. Jesus, ele veio a esse mundo, e ele é aquele que é desde a eternidade. Aquele bebê recém-nascido, ele era alguém que, mesmo ainda em crescimento, era alguém que já existiu desde a eternidade. O Salvador, nasce já esse Salvador, nasce já esse Senhor. Nós devemos nos curvar diante dessa palavra, irmãos. Encarnação, nascimento de Jesus. Como que nós nos curvamos diante dessa palavra? A nossa expectativa em relação ao Natal deve ser outra. Não é a expectativa dos presentes. Para aqueles que crescem um pouquinho, talvez a expectativa das festas de família. Vamos ter um tempo de festas, vamos encontrar. Para aqueles que crescem um pouquinho mais, nós vamos encontrar aqueles parentes assim que a gente não gosta, mas pelo menos tem muita comida, muita bebida. Todas essas expectativas do Natal são erradas. É interessante como o presente perde o valor em poucas semanas, né? Hoje em dia, mais rápido ainda. Antigamente o presente durava alguns meses. Essa alegria da família não é tão alegria assim. E triste quando muitos transformam o Natal em carnaval. E triste quando muitas famílias cristãs, né, evangélicas, também não têm uma festa de Natal diferente das festas de Natal, carnaval do mundo. Natal não é tempo de simplesmente aproveitar os feriados, aproveitar as folgas para uma felicidade distante de Deus. Que triste isso, né? A mensagem aí falando tão alto: nasce Jesus, nasce o governador, e nós muitas vezes aproveitamos para ficar mais independentes de Deus. Que nós possamos pensar nesse mês, nas semanas que vão seguindo, sobre esse
Natal de Jesus. Aquele que vem na humildade, na simplicidade, aquele que não se preocupa com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, mas conhece o nosso coração. Ele é de Belém. Aquele que vem do Pai. O Pai o enviou. Deus Pai nos dá de presente o Senhor Jesus Cristo. Aquele que existe desde a eternidade, o governador de Israel. Esse é Jesus, o qual nós aprendemos que o seu nascimento foi o início de uma história de ensinamentos, de uma história de comunhão com os seus apóstolos, uma história que termina no momento da Santa Ceia, quando ele vai entregar a sua vida e voltar para o Pai. Mas não termina, porque Jesus continua lá nos céus intercedendo por nós, e Deus concedendo dons aos homens, dons a cada um de nós. E por intermédio desse sacramento que nós vamos participar hoje, da Santa Ceia, nós trazemos essa história firme no nosso coração. Somos fortalecidos em Jesus. E tu, Belém Efrata, posto que pequena dentre os milhares de Judá, de ti me sairá o governador de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos agradecidos a Ti por esse dia, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado no nosso coração a cada momento, Deus. Por sabermos que podemos ter um feliz Natal, em conhecer essa história maravilhosa, essa história que vem desde o momento, ó Pai, que o Senhor Deus criou os céus e a terra, e o Senhor Deus é poderoso, governador, ó Deus, da nossa história, da nossa vida. E coube, ó Deus, ao Senhor nos enviar o Seu Filho Jesus, que nasceu nesse mundo no qual nós vivemos hoje. E veio esse mundo para nos salvar, ó Deus. Obrigado por tão grande salvação, por tão grande amor, ó Deus. E mais uma vez te pedimos que o Senhor nos ensina a conhecer Jesus, conhecer a história do nascimento do Salvador e da nossa salvação, o nascimento da glória eterna que o Senhor Deus dá a cada um de nós, e por intermédio do Senhor Jesus. Ó Pai amado, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Oramos e agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.